Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa é um filme muito aguardado e talvez exatamente por causa disso teve muitos vazamentos, mas muito vazamentos. Vários desses vazamentos foram sendo confirmados com o tempo. Porém, se nós juntarmos tudo que já vazou desse filme, daria pra montar basicamente a história do filme inteira. Então vamos tentar fazer isso aqui nesse vídeo, montar as peças do quebra-cabeça e descobrir os detalhes já vazados que podem ser confirmados porque vieram de fontes relativamente confiáveis. Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, aqui acompanhando juntinho com vocês mais um capítulo dessa novela que está sendo acompanhar os bastidores de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Quem diria, pensa só, pula um ano pra trás. Os rumores de Homem-Aranha 3 ser um filme do Aranhaverso estavam surgindo apenas. Muita gente não colocava fé, porém, conforme foram passando os meses, quanto mais perto chegamos da estreia desse filme, mais parece que isso vai se concretizar. Até mesmo a presença, o retorno do Alfred Molina como Dr. Octopus, que era só um rumor vago lá, as pessoas não colocavam muita fé, até que o próprio ator veio numa entrevista e falou tudo, soltou o verbo lá, falou mais do que devia. Então, o que garante que outros vazamentos também não possam ser confirmados, inclusive os vazamentos que diziam sobre a participação do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, lógico, nesse filme. Eu, particularmente, sou do time que acredita que isso vai mesmo acontecer. Talvez você ainda seja muito cético em relação à presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o que tá ok, tudo bem, é ótimo, né? Na hora do filme pode ter uma surpresa ou não, mas comenta aqui o que você acha. Você acha que esses outros atores vão participar do filme ou não? Porque agora nós precisamos mergulhar nos vazamentos organizados aqui em uma linha cronológica mais ou menos, que seria a ordem em que os acontecimentos se desenvolveriam no filme. E esse vídeo é feito inspirado em uma publicação que saiu no Reddit listando exatamente isso. Todos os vazamentos na ordem como eles aconteceriam no filme. Então todos os créditos para o usuário que postou aquilo lá. Vambora que tem muita coisa, muita coisa. Já tô prevendo que esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lendo aqui os tópicos de acordo com a minha tradução. O filme começa onde Longe de Casa terminou, com Peter sendo revelado por Mistério e, claro, isso é confirmado quando o trailer mostra cenas que acontecem depois que ele é exposto. Nós o vemos tentando falar com a Mary Jane, mas é cercado por uma multidão de pessoas, tipo na entrada do metrô, e depois vemos uma cena dele e dela se afastando pela Times Square e também eles no topo da Queensboro, a ponte. E inclusive tem mais sobre essa cena aí depois. Ou seja, que o filme Sem Volta Pra Casa vai começar exatamente depois do final daquela cena pós-créditos de Longe de Casa, isso aí já tá até confirmado, já foi até confirmado pelo trailer. Em uma homenagem ao filme de 2002, há uma montagem em que os nova-iorquinos são entrevistados por suas opiniões sobre o Homem-Aranha à luz da controvérsia em curso. Essa cena pode não chegar ao corte final. Isso vem de Pamogema, um dos moderadores no caso, desse subreddit, que transmitiu essa informação para nós via um usuário chamado Global Detail 2934, um vazador que nos deu muitas informações legítimas no início deste ano e até mesmo algumas depois. No entanto, agora é possível que essa cena pudesse ter sido cortada do filme, mas só o tempo dirá. Seria muito interessante mesmo, né? Ver um compilado de pessoas, moradores de Nova York, falando o que eles acham do Homem-Aranha depois de tudo que aconteceu. Outra grande informação: a primeira cena do filme envolve uma transmissão de notícias com duas figuras polarizadas na cena noticiosa de Nova York, debatendo a inocência ou a culpa do Homem-Aranha. A cena do julgamento do Peter segue logo depois. Esse detalhe aqui que vazou supostamente é muito interessante porque se conecta com algo que apareceu também no trailer. Porque no trailer nós ouvimos o J. Jonah Jameson, o áudio, né? A voz do J. Jonah Jameson falando mal do Homem-Aranha enquanto o Homem-Aranha tá balançando pela cidade com a Mary Jane. Ou seja, pode ser exatamente um recorte disso aqui, que vazou, do J. Jonah Jameson debatendo a inocência ou a culpa do Homem-Aranha com algum outro jornalista. No teaser do filme mesmo, o Peter é visto sendo interrogado pelo Departamento de Controle de Danos sobre o que realmente aconteceu na ponte de Londres com o Beck, que é o Mistério. E nós sabemos que o Peter estará lutando por sua vida para limpar o seu nome, que está sendo arrastado na lama e que está sendo caluniado agora. Vale dizer que o Departamento de Controle
controle de danos foi aquela empresa criada pelo Tony Stark e que apareceu primeiro no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, sabe? É aquela galera que apareceu impedindo o Abutre de continuar coletando tecnologia alienígena. E com isso nós vemos que essa publicação tá juntando, né, os vazamentos com coisas confirmadas no trailer que formam uma história coesa. Vamos continuar aqui. Michelle e Tia May podem ter um pequeno enredo secundário conectado à defesa de Peter Parker por Matt Murdock, enquanto elas reúnem evidências para provar a inocência do Peter. Matt é o único advogado que defende o Peter Parker, não há outros. Outra informação que agora conhecemos de GD2934, aquele usuário que eu já comentei. A essa altura do campeonato você já deve ter ouvido falar dos vários vazamentos que diziam que o Charlie Cox voltaria interpretando Matt Murdock, que é o alter ego do Demolidor, para agir como um advogado do Peter Parker no filme Sem Volta para Casa. E aqui continua. O Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox, terá uma cena no tribunal, onde ele defenderá a inocência de Peter. E aparentemente é a principal razão pela qual ele não vai para a prisão. Ou seja, o Matt Murdock vai ser bem sucedido em defender o Peter Parker. Peter Parker será inocentado, pelo menos segundo esses supostos vazamentos. Mas a presença do mistério vai continuar no filme. Olha só, vamos falar disso, mas deixa eu só te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações caso você seja novo por aqui, para me dar uma força gigantesca, sério, não custa nada. Muito obrigado, grande abraço para quem já faz parte da família Loquia e deixa eu te pedir para deixar um like também, para dar uma força e ajudar a divulgar o vídeo. Então, muito obrigado de coração e vamos continuar para falar do mistério. Olha só, o culto à personalidade do mistério após a sua morte, entre aspas, está presente em todo o filme. A cidade de Nova York está fortemente dividida sobre o que pensam do Aranha depois que ele foi acusado de assassinato, embora muitos apoiem o nosso herói no final do filme. Outros vazamentos indicam que o Peter se sente culpado por não ser capaz de prender o mistério, indicando que ele não queria que ele morresse. A segunda parte desse vazamento parece estar se tornando legítima, porque o Peter, no teaser trailer, grita para os seus interrogadores que eu não matei o mistério, e sim os drones, implicando que ele não queria que esse destino caísse sobre o Quentin Beck. Lógico que o Peter Parker não queria matar o mistério, mas o que me deixa intrigado é, nesse relatório aqui dos supostos vazamentos, estar dizendo que o mistério morreu entre aspas. Será que o mistério vai estar vivo mesmo? Bom, por tudo que é listado aqui nesses supostos vazamentos, o mistério não vai aparecer como vilão nesse filme de novo. Quer dizer, se aparecer seria em flashback, mas nós vamos falar disso de novo daqui a pouquinho. Vamos chegar lá, porque a morte, entre aspas, talvez tenha sido colocada assim, entre aspas, aqui, no sentido de que a memória do Quentin Beck, a presença dele, ainda vai existir nesse filme, mesmo ele não estando vivo ali em carne e osso fazendo as coisas. Vamos falar disso agora, inclusive, olha só. Há pelo menos um flashback de eventos ligados a Homem-Aranha longe de casa, de uma perspectiva diferente. Ou seja, sabe as cenas do Peter Parker enfrentando o Quentin Beck, enfrentando o mistério? Isso deve ser mostrado de um ângulo diferente nesse filme. Esses takes foram filmados e envolveu a London Bridge, ou seja, a ponte de Londres, que foi onde aconteceu aquela batalha final lá. O usuário do Reddit que vazou não sabia se o Jake Gyllenhaal estava realmente nesse filme, mas outra pessoa com quem eu falei indicou que ele filmou pelo menos uma cena pro filme, ou seja, algumas fontes dizem que não sabem se o Jake Gyllenhaal vai voltar, que é o cara que interpretou o mistério, e outras fontes dizem que sim, ele gravou uma ceninha pra Sem Volta pra Casa. Então tem informações, assim, diferentes sobre isso. Se eu também me lembro corretamente, Jeff Snyder também afirmou que o dublê de Jake Gyllenhaal, que é o ator do mistério, também estava no set de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então é isso. Deve haver, pelo que estão dizendo aqui, deve haver a presença do mistério no filme, mesmo que ele não esteja vivo ainda, mesmo que seja só em flashback. Vamos acelerar aqui porque tem muita coisa ainda. De acordo com o vazamento de heavy spoilers que obtivemos do primeiro ato do filme, que agora podemos determinar que parece plausível, dados os últimos vazamentos que obtivemos, Peter é absolvido de suas acusações depois que os crentes de mistério descobrem que aquele vídeo que vimos em Longe de Casa era falso, e com isso dito, ele é considerado livre de todas as acusações. Ou seja, Peter é de fato inocentado. No entanto, continua aqui, a partir desse ponto, ele agora tem que conviver com a sua identidade pública como Homem-Aranha.
porque isso não é resolvido. É exatamente essa ideia que o trailer passa também. Também parece que uma parte da cidade perdeu completamente a confiança nele, no Homem-Aranha. E vemos isso se infiltrando na vida pessoal do Peter. Pra que conste, eu nunca quis mentir pra você em primeiro lugar, que é uma menção àquele diálogo que aparece no teaser também, do Peter com a Mary Jane. O Peter disse que nunca queria ter mentido pra Mary Jane. Mas enfim. A partir daqui, porém, o Peter é o centro das atenções, pois sabemos que ele volta pra escola. Também apareceu no trailer isso. Temos um salto temporal pra outra temporada, onde provavelmente é o inverno, já que uma boa parte do filme se passa no inverno. E aqui acredita-se que é quando o Peter decide ir ao Doutor Estranho pra pedir pra ele ajudá-lo com a identidade secreta. No trailer, inclusive, parece que o Peter tem a ideia daquilo vendo uma decoração de Halloween. Então a pegada parece que vai ser essa mesmo, né? O filme começa numa época, mas aí vai passando o tempo e a gente vai acompanhando o Peter através de um ano inteiro, talvez. O Wong avisa o Doutor Estranho para não fazer o feitiço, mas ainda assim o Doutor Estranho decide fazê-lo. A gente viu isso no trailer também. O feitiço deu errado por causa da interferência do Peter, como nós vemos no trailer. No entanto, isso é o que traz os vilões que mais tarde veremos no filme também. Então, aparentemente, segundo isso aqui, é aquele feitiço que vai trazer o Sexteto Sinistro, mais uma vez, mais um filme do Homem-Aranha do Tom Holland, em que ele causa o problema que vai precisar resolver. Agora, a razão específica é desconhecida, além da conveniência do enredo. Mas os vilões sendo atraídos são o Duende Verde, que chega bem antes de ser atingido pelo Planador no filme de 2002, ou seja, ele seria trazido bem antes de morrer naquele filme. O Dr. Octopus, que estava no rio, flutuando no fim de Homem-Aranha 2. O Homem de Areia, e aqui ele diz que não sabe de nada específico sobre ele ainda, mas estava disposto a apostar que o Homem de Areia chegaria bem depois daquele momento na luta do metrô em Homem-Aranha 3, onde ele se dissolveu na água. Então, tipo, não estariam só pegando os vilões dos outros filmes do Homem-Aranha, mas seria pegando eles do meio da história dos outros filmes do Homem-Aranha. O que é estranho, mas enfim. E o Electro, antes ou quando ele tá ficando sobrecarregado no fim de Espetacular Homem-Aranha 2. Ah, e tem também um Lagarto. Seria o Lagarto após os eventos de Espetacular Homem-Aranha 1. Ele teria um visual parecido com o de Espetacular Homem-Aranha 1, porém com algumas mudanças, incluindo um jaleco e uma calça roxa, dando a ele uma aparência mais parecida com a dos quadrinhos. Ele, no caso o Lagarto, não mudará para sua forma humana até o final extremo do filme. E o membro final do Sexteto Sinistro, que ele repete, não faz nenhuma aparição até mais tarde no filme, é o Rhino. O mesmo Rhino que apareceu em Espetacular Homem-Aranha 2, interpretado pelo Paul Giamatti em 2014. Eu já comentei aqui no canal em outros vídeos de onde veio esse suposto vazamento de que o Rhino seria o sexto integrante do Sexteto Sinistro. Como eu disse, esse compilado aqui tá só juntando os vários vazamentos com mais credibilidade e formando aqui uma história coesa, né? Vamos continuar aqui. Alguns outros pontos importantes a serem observados. Os vilões aparentemente terão uma mudança de guarda-roupa, significando aparências mais parecidas com os dos quadrinhos. E isso é confirmado porque se alinha com as imagens que vazaram da prisão, que mostram Willem Dafoe, o Alfred Molina e o Jamie Foxx, e a imagem abrangente que contém fotos do Homem de Areia e o Lagarto. Essas supostas fotos vazadas estão circulando na internet há bastante tempo aí. O Duende Verde do Willem Dafoe é o principal vilão do filme. Outro rumor, outro suposto vazamento que também tá bem forte aí circulando pela internet. Ainda não sabemos o que torna o personagem como Dr. Octopus ou Homem de Areia ou mesmo Lagarto vilões novamente, já que eles teriam, né, afinal de contas, se arrependido no final das histórias deles. Mas nós ouvimos pequenas conversas sobre o Dr. Octopus sendo alterado para ele enlouquecer de novo com os braços dele. Se você se lembra, lá em Homem-Aranha 2, eram os braços que meio que passaram a controlar o Dr. Octopus. Inclusive, no trailer, mostrou que a luz ali dentro de um dos braços mecânicos do Dr. Octopus está vermelha. E isso indicaria que o braço teria tomado o controle do Dr. Octopus mais uma vez. Então, isso aí é possível. Vale dizer que alguns desses vazamentos compilados aqui são um pouco conflitantes. É como se pessoas diferentes tivessem pegado a mesma informação, mas entendido de forma diferente, sabe? Parece uma coisa assim.
Como, por exemplo, eu falei num ponto ali atrás que o Electro, por exemplo, seria o Electro saído exatamente do momento que ele estava sobrecarregando em Espetacular Homem-Aranha 2, lá no final da batalha em Homem-Aranha 2. Ou melhor, Espetacular Homem-Aranha 2. Mas já aqui nós temos a informação de que ele vai ser amarelo. Essa informação é oficial, porque foi o próprio Jamie Foxx que disse. Vou até ler aqui, ó. Electro não será o mesmo azul que vimos em Espetacular Homem-Aranha 2. Isso é confirmado pelo teaser, mostrando a eletricidade amarela, as imagens que vazaram dele na prisão, e o próprio Jamie Foxx confirmou que ele não será azul dessa vez, ou algo nesse sentido. Naquele post lá que o ator Jamie Foxx postou no Instagram, mas depois apagou correndo. Foi naquele post lá que nós descobrimos que o Electro voltaria e apareceria em Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa, olha só. Duende, o Dr. Octopus e o Electro também são aparentemente os que obtêm mais tempo de cena, enquanto os outros 3 vilões são mais vilões de apoio, ao que parece. Então, será sim um Sexteto Sinistro, mas com uma ameaça tripla significativa dentro, ou seja, dos 6 vilões do Sexteto Sinistro, tem 3 vilões principais, o Duende Verde, o Dr. Octopus e o Electro. O Doutor Estranho captura todos os vilões, com exceção do Duende, que aparentemente escapa e permite que o Doutor Estranho coloque os outros vilões em uma prisão, sendo protegidos pela magia do Doutor Estranho lá. Agora, é aqui que o Norman visita os vilões, e todos eles percebem que a última coisa de que todos eles se lembram é de morrer nos seus universos, mas de alguma forma o Homem-Aranha estava presente durante isso. Tem um suposto vazamento muito interessante que eu comentei há bastante tempo atrás. Eu vou deixar a playlist com outros supostos vazamentos do filme inteiro aqui embaixo na descrição para você clicar e assistir. Tem até um vazamento de Doutor Estranho lá, que é muito interessante e só vem sendo comprovado aparentemente com o tempo. Mas em um dos supostos vazamentos lá dizia exatamente isso, que os vilões se uniriam contra o Homem-Aranha porque eles se lembrariam de terem morrido nas mãos do Homem-Aranha. É exatamente essa informação que nós estamos compilando aqui nesse vídeo. Nós estamos colocando aqui nesse vídeo, né, para fazer algum sentido. Mas tem mais, porque os vilões aprendem que todos eles morreram e estão tecnicamente mortos em um sentido no seu universo. Serem enviados de volta para os seus mundos natais pelo Doutor Estranho significa uma condenação certa para eles, o que realmente os revolta, porque eles não querem voltar para os seus mundos. Daí vem o título, Sem Volta para Casa, que se refere não só à situação do Peter Parker, como também à situação dos vilões, que eles não podem voltar para a casa deles, porque se eles voltarem, eles vão morrer com certeza, entendeu? Faz sentido, isso aí também era um suposto vazamento, um rumor que estava circulando bastante na internet. E tudo que eu tô lendo aqui tá fazendo bastante sentido. O que você acha? Já vai comentando aqui, mas tem mais aqui. O Osborn, que é o Norman Osborn, né, o Duende Verde, tenta libertar os outros vilões, depois que meio que convenceu eles que eles estão na merda e que tem que lutar juntos, aparentemente, né? Mas ele não consegue, por causa das restrições que estão sendo postas em prática, bem como a chave para a prisão ser o cubo, ou seja, o Duende Verde consegue ir lá falar com os outros vilões, mas não consegue libertar eles por causa do feitiço do Doutor Estranho. A partir daqui, no entanto, o Norman Osborn, Duende Verde, procura o Peter Parker e o leva a se sentir culpado por causa do que os vilões aparentemente vão passar. Como se o Peter deixasse o Doutor Estranho mandar os vilões de volta, todos os vilões morrerão. E o Peter Parker, lembra, tá se sentindo culpado, teoricamente, pela morte do Mistério. Então é lógico, faz sentido o Duende Verde jogar em cima dessa culpa do Peter Parker do Tom Holland, uma culpa que ele já estava sentindo. E tem até um trecho aqui de um suposto diálogo vazado, onde o Duende Verde diria: o mago diz que pode nos levar de volta para onde viemos, mas não podemos voltar. E supostamente esse suposto diálogo vazado seria exatamente do momento em que o Duende Verde estaria falando com o Homem-Aranha do Tom Holland, o Peter Parker do Tom Holland. O Peter então rouba a chave da prisão, que seria aquele cubo que ele apareceu segurando no trailer quando o Doutor Estranho tira a alma do Peter de dentro do corpo do Peter, né? E o Peter estaria roubando aquele cubo porque aquele cubo seria a chave da prisão dos vilões, né?
E é aí que o Doutor Estranho fica sabendo o que o Peter tá fazendo e o persegue por toda a cidade. E é capaz de detê-lo. Então deve rolar uma perseguição do Doutor Estranho com o Homem-Aranha. Homem-Aranha fugindo do Doutor Estranho. Também nós temos cenas que podem confirmar isso no trailer. E no final aqui, no entanto, é tarde demais e os vilões escapam novamente. Dessa vez muito pior do que antes. E o Peter tem que se preparar para detê-los todos. Ou seja, o Peter libertou os vilões e agora vai ter que prender os vilões porque ele viu que fez um erro novamente, mais uma vez. Por enquanto, tudo faz bastante sentido aqui. Como eu disse, esses aqui são os supostos vazamentos que vêm de fontes que tenha alguma mínima credibilidade, sabe? Ainda não é uma pessoa 100%, ainda não são pessoas, né, 100% confiáveis, mas pessoas que acertaram alguma coisa no passado e todos esses supostos vazamentos organizados aqui para fazer sentido. Não sei se você reparou, mas a gente está longe de chegar no final do filme. A gente mal chegou na metade aqui com esse compilado de vazamentos. Então eu vou deixar o resto para um outro vídeo. Nem as outras versões de Homem-Aranha apareceram ainda. Então já se inscreve aqui para não perder o próximo vídeo que eu vou fazer, falando dos próximos vazamentos até o final do filme, tá? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.